A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Amém, meus amados? Hoje é quarta-feira, dia 16 de julho. Amém? Vamos fazer a nossa oração, queridos. Feche seus olhos, se possível. Meu Pai querido, bendito é o seu nome, Pai. O Senhor é santo, o Senhor é digno de ser adorado, honrado e glorificado. O Senhor é o nosso Deus, a nossa rocha, a nossa fortaleza, Pai. O Senhor é nosso abrigo, Senhor amado, nosso escudo, Senhor. O Senhor é nosso galardão. O Senhor é a porção da nossa herança, Senhor querido. O Senhor é aquele que promove, Senhor, todo o mérito, toda a glória, porque se há alguma glória, Senhor, se há alguma força, alguma sorte, Pai, não, Papai querido, é o Senhor nas nossas vidas, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te amam, Senhor. E nós, Pai querido, com as nossas forças temos te amado, Senhor. E as nossas forças, elas vêm crescendo, Senhor, quanto mais nós caminhamos contigo, Senhor. Por isso, Papai, perdoa-me dos meus pecados, Pai. Perdoa o seu filhinho, Senhor, sua filhinha, Pai, que pede a sua misericórdia, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, santifica-nos, Pai. Está escrito que sem santidade ninguém verá a Deus, Pai. Por isso, Senhor, eu não quero nem me enganar, Senhor. Não quero estar magoado com ninguém, não quero estar triste, revoltado, injustiçado. Não, Papai querido. Se há algum sentimento, Senhor querido, me perdoa, Senhor, e tira de mim, Senhor. Tira dos teus filhos, Pai. Oh, meu Pai querido, gera em nós um arrependimento genuíno, verdadeiro, sincero, Pai. Para que possamos caminhar, Senhor amado, sem acusações perante o Senhor, perante a sua face, Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor é maravilhoso, é bendito, é santo, é único em nossas vidas, Pai. Nós somos muito gratos a Ti, Senhor. Eu sou muito grato a Ti porque o Senhor me tirou de um tremendal de lama, Senhor. O Senhor me escolheu dentre tantos capazes, entendidos, poderosos, fortes, talvez pessoas que pudessem acrescentar alguma coisa ao Teu reino. O Senhor escolheu as coisas loucas, as fracas, as frágeis, as que não são, Pai. O Senhor escolheu a mim, escolheu a nós, Papai. Oh, meu Pai. O Senhor nos encontrou nas vielas, nas praças, nas esquinas, Pai. E nos chamou para entrar na sala do trono, Senhor. Colocou vestes novas em nós, Pai querido. E nos chama de filhos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Bendito é o Senhor, bendito é o seu nome. O Senhor é santo, digno de ser adorado, honrado e glorificado. Receba, Pai querido, a nossa adoração, Pai. Receba a gratidão do nosso coração, Senhor. Receba a nossa sinceridade, Pai. O Senhor sonda os nossos pensamentos, o nosso coração. O Senhor nos conhece, Papai. Aleluia, aleluia, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a Te servir, a caminhar contigo, Pai. Ensina-nos, Pai amado, a sermos melhores, Pai. A oferecer a Ti, Pai querido, o nosso melhor. Não apenas palavras, não apenas aparência, Senhor, mas todo o nosso coração, Senhor. Não há lugar melhor para estar, não há outro lugar que nós queremos estar, Senhor, senão, Senhor, na Sua presença, Pai. Debaixo da Sua vontade, do Seu querer, Pai, que excede todo o nosso entendimento, Pai. O que o Senhor tem feito por nós hoje já é impagável, Senhor. Aleluia. E além disso, o Senhor nos dá grandes promessas, Pai. Promessas inalcançáveis humanamente falando, Senhor. Mas nós já o conhecemos a ponto de saber que o Senhor é poderoso para cumprir as suas promessas, Pai. Por isso nós acreditamos em Ti, Senhor. Nós acreditamos no Teu Santo Filho, Jesus Cristo, Messias, que morreu na cruz por nós, para nos resgatar das garras de Satanás, porque nós fomos vendidos como escravo. O Senhor, Pai amado, nos resgatou, nos encontrou, nos chamou, Pai, nos lavou, Senhor. O Senhor colocou sobre as nossas vidas armaduras espirituais. Aleluia, aleluia, Pai. O Senhor deu dons à sua igreja, Pai. Dons maravilhosos, Pai. Extraordinários. E o maior de todos eles é o amor. O mais poderoso de todos. E o Senhor confiou a esse ministério, esse dom tão maravilhoso. Ministério do amor de Deus, Pai. Que nós venhamos Te honrar, Senhor. Aprendendo a amar o Senhor verdadeiramente como o Senhor nos ama, Pai. E amando os nossos semelhantes, Pai, como o Senhor nos ensinou, como a nós mesmos, verdadeiramente, Pai. Nessa unção, nesse entendimento, eu quero abençoar Teus filhos, Papai. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe Teus filhos nessa unção, Pai. Que o Teu amor venha crescer na vida dos Teus filhos, Pai, mais e mais, Pai. Que não haja lugar para tristezas, para mágoas, para ansiedade, para ressentimentos, para medos.
Está escrito que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que esse amor venha inundar essa vida, Pai. Que a alegria do Senhor, que é a nossa força, Pai, venha inundar, transbordar nessa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa o teu povo, Pai. Meu Deus amado, vai de encontro com a necessidade desse teu filho, dessa tua filha, que talvez esteja tirando eles do foco, Pai, que é te buscar, dedicar sua vida a ti, Senhor, e talvez preocupações, coisas, Pai, que tem ocupado a mente deles, Pai. Eu peço que o Senhor venha colocar tudo no lugar, Papai. Abençoando o casamento, tocando na vida do marido, da esposa, dos filhos, tocando na saúde, Pai. Curando, renovando, restaurando, restabelecendo, purificando. Toca no trabalho, Senhor. Toca na vida do patrão, do gerente, do colega de trabalho. Toca na vida, meu Pai querido, dos funcionários, Pai. Toca na empresa, Senhor, do empresário. Toca na empresa, Pai. Prospera, Senhor. Livra-os das dívidas, Pai. Da inadimplência, Senhor, que tem crescido tanto, Pai. Livra teu povo, Pai querido, da vergonha, do opróbrio, da humilhação. Abre portas, Pai. Negócios, Pai, maravilhosos, Pai, para que teus filhos venham te glorificar e testemunhar, Senhor. Toca na vida do juiz, Pai, que tem aquela causa na justiça, talvez já esteja até assinado a favor dos teus filhos, mas ainda não aconteceu, Pai. Oh, meu Deus amado, faz acontecer, Senhor. Faz um milagre, Pai, a favor desses teus filhos, Senhor. Que eles possam testemunhar que o Senhor é verdadeiro, Pai. Mais e mais, Pai, que eles possam dizer, o meu Jesus não está no madeiro, não está na tumba, mas Ele é vivo na minha vida e me governa. Aleluia, aleluia. Sejam abençoados, queridos, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Seja abençoada a sua vida, a sua família, tudo que diz respeito a você, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo o Ministério Alicerce, em nome de Jesus Cristo. Com a autoridade apostólica, eu abençoo a Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus, nós declaramos bênçãos sobre Israel, sobre Jerusalém. Bendita é a nação que abençoa Israel. Nós abençoamos Israel. E a igreja hoje é o Israel de Deus. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Amados, pega o copo com água, queridos, em nome de Jesus. Apresenta ao Senhor, vamos apresentar ao nosso Deus. Você que está fazendo esse tratamento com essa água abençoada por Deus, queridos. Glória a Deus. Pega o copo com água. Papai, abençoa essa água que teus filhos apresentam a ti, Senhor. Coloca nela a tua unção, teu poder. Transforma essa água no remédio que teus filhos precisam, Pai, para a cura do corpo físico ou do corpo espiritual, Senhor. E quem beber dessa água seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Jesus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus amados? Agora sim, meus queridos, de posse da bênção. Sinta a presença de Deus aqui. Eu creio que vocês estão sentindo a presença de Deus aí também. Sejam abençoados, meus amados, né? Glória a Deus. Mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Nós estamos fazendo uma leitura de um livro apócrifo, né? Agora é o livro 2º Macabeus. Vamos continuar ali a leitura. E tem sido muito interessante, queridos. Você que está chegando agora, se você está chegando agora, aconselho você a começar do início, né? Para você entender bem essa leitura do livro Macabeus. Ele não é um livro inspirado, então ele não serve como palavra revelada, mas ele é um livro, queridos, que tem só um pouquinho aqui, deixa eu ver. Aí. É um livro que tem a parte histórica dele é bem fundamentado, tem bastante crédito, queridos, tá? Historicamente é um livro confiável, né? Claro que existem ressalvas, né? Uma boa porcentagem dele é confiável, tá bom, queridos? Então, realmente, como um livro histórico ali para a gente estudar um pouco do povo de Deus, de Israel, né? Naquele tempo, antes de Jesus Cristo, né? Depois de Malaquias até Mateus, existiram ali 400 anos, que é chamado de 400 anos de silêncio. Então, né, nesse período aí, a gente está fazendo a leitura dos Macabeus, né? Lemos o 1º Macabeus, também estamos lendo agora o 2º Macabeus. Então, uma leitura... Depois vai estar na playlist, né? Terminando, a gente coloca na playlist no canal, tá bom? E falando em playlist, queridos, nós temos a leitura completa da Bíblia comentada. Então, se você às vezes quer um incentivo para você ler a Bíblia, pastor, já tentei ler a Bíblia várias vezes e não consegui. Então,
como um incentivo, você pode entrar na playlist, que ali é a leitura da Bíblia completa, né, da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada completa, de Gênesis a Apocalipse. Tem todos ali, nós comentamos tudo, né? Graças a Deus foi um projeto que Deus nos deu uma bênção para ajudar justamente as pessoas que querem fazer essa leitura e têm dificuldade de fazer. Pode ser a segunda leitura, a terceira, porque ela é comentada, queridos, né? Então ali pode ajudar você em algum momento ali, tá bom, queridos? Aí você vai ter por programas, né? Acho que é 290 programas, se eu não me engano, foram feitos. Então dá para você fazer um cronograma ali para você completar a leitura. Quem sabe você está orando, pedindo a Deus aí para fazer a leitura da Bíblia e vai ler ela de Gênesis a Apocalipse, vai te ajudar muito, eu tenho certeza que vai. Também nós temos os livros da Bíblia, não estão completos ainda, estamos fazendo essa leitura, né? Agora, livro a livro da Bíblia, os 66 livros da Bíblia. Aí nós alternamos e aí entramos em alguns livros apócrifos para nós mudarmos também, queridos, mas tem livros muito interessantes. Por exemplo, o livro dos Justos, que fala na palavra de Deus, né? A respeito do livro dos Justos, nós lemos o livro dos Justos, também o livro de Enoque, o livro 1, 2 e 3 de Enoque, também nós temos uma playlist com o livro do Enoque, tá? Livro dos Justos ou o livro de Jassar e o livro de Enoque 1, 2 e 3. Tem outros livros maravilhosos aí também, queridos, né? Tem o livro dos Jubileus, Caverna dos Tesouros, né? São livros apócrifos muito bons, queridos, tá? Então eu aconselho vocês aí a fazer essa leitura, mergulhar nessa leitura, né, que vai acrescentar muito na sua vida, em nome de Jesus. E você que está comigo aí, queridos, Deus abençoe, tá, meus amados? Gostaria de pedir vocês que compartilhassem o programa, curtissem, tá bom, queridos? Comentem, fique à vontade para comentar. Hoje, mais uma vez, é gravado, queridos, tá? Às vezes a gente não está conseguindo fazer sempre, né, mas eu, com muito carinho, muito temor, nós estamos fazendo aqui um pouquinho antes, né? Estou gravando antes aqui para vocês, na presença de Deus, queridos, tá? Então, com todo carinho e respeito, tá bom? Eu estou gravando esse programa para nós, pra vocês acompanharem às 21 horas, tá? Programado às 21 horas. Então, comentem, queridos, tá? Não deixe de comentar, não deixe de assistir também, porque não é ao vivo, tá, queridos? Comente que eu vou estar vendo todos os comentários com muito carinho, tá bom? E sempre quando eu chego eu dou uma olhadinha, né? Às vezes eu vi que algumas ali deu uma caidinha, queridos, né? Às vezes no número, mas glória a Deus, né? Então eu peço a vocês que vejam, porque Deus vai acrescentar muito na vida de vocês. É feito o mesmo Espírito, né? O Espírito Santo que está conduzindo esse programa, pode ter certeza disso, tá bom? Glória a Deus. Então quero mandar um abraço especial aí para Maringá. Deus abençoe os nossos irmãos, pastor Nilton de Maringá, o obreiro Giovanni, Campo Mourão, o irmão Alexandre. Deus abençoe toda a nossa igreja, né, os nossos irmãos da igreja em Maringá e Campo Mourão, né, pastor Diego, Deus abençoe também em nome de Jesus. Bituruna também sempre conosco, Deus abençoe Bituruna, pastor Guilherme, missionária Mauriele, os nossos obreiros lá, obreira Suela, o irmão Rogério Blaca, Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Quem mais que está conosco é Guaratuba, né? Pastor Veiga, missionária Marli, um beijo, pai, um beijo, mãe, Deus abençoe vocês também, sempre conosco. Congregamos ali em Matinhos, então Deus abençoe também os nossos irmãos da igreja de Matinhos, Paranaguá, nossos irmãos aqui de Paranaguá, queridos, Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Aqui Paranaguá é a sede da igreja Alicerce. A São Miguel do Oeste sempre conosco, Deus abençoe São Miguel do Oeste, queridos, tá? O irmão Roberto, a irmã Elizabeth, Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Sapucaia do Sul, Deus abençoe o irmão Maicon, a irmã Suzane também sempre conosco, Deus abençoe vocês, meus amados. Se tiver mais alguém de outra cidade que está nos acompanhando, a tia Rosana também sempre está conosco, Deus abençoe tia Rosana de Nova York, ela nos acompanha sempre, Deus abençoe, tia, em nome de Jesus. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém, se eu esqueci, que eles colocam ali fazendo um favor, tá bom? E Deus abençoe a todos, meus amados, em nome de Jesus. Acho que de cidades são essas, né? Tô pensando aqui. Deixa eu ver que eu tenho marcado aqui. Se eu esqueci alguma que normalmente eu falo. Deixa eu achar, né? Aqui. Sapucaia, São Miguel, Maringá, Bituruna, Matinhos, Guaratuba, Paranaguá, Nova York, Pontal do Paraná e Guarulhos, queridos. Tá? Canelas, nossos irmãos de Canelas eu não vi mais, mas Deus abençoe eles, queridos, no Rio Grande do Sul. Também em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus amados? Então vamos começar a nossa leitura. No versículo 18, queridos. Carta de Antíoco Epífanes aos judeus. Apesar disso, as dores de Antíoco absolutamente não passaram. Então nós vimos ontem, queridos, né, que ele se empenhou ali contra o povo de Deus, né, queria aniquilar todos eles, aí acabou recebendo uma maldição no corpo, uma enfermidade que comia ele de dentro para fora. Depois ele não mudou, continua, estava com sede de destruir os judeus,
Aí ele sofreu um acidente, queridos, né, na carruagem dele, e ele realmente foi quebrado, né? Você vê que é uma história semelhante, vocês notaram, queridos? Quem leu comigo a história do livro dos Justos, foi essa, não? O livro dos Justos, ou foi o livro Caverna dos Tesouros, que conta que o faraó arrebentou, ele pedia, aquele faraó que escravizou o povo de Israel, né, que matava as crianças, né, ele também foi semelhante. Quem lembra disso, queridos? Coloca ali. Eu não lembro qual dos livros. Se você lembrar qual deles, por favor, me fale ali, queridos, né? Que o faraó também ele pegou uma doença e depois ele caiu da carruagem e quebrou também todos os ossos, querido. Estava arrebentado mesmo, sofrendo de muita dor. Quem lembra, queridos? E morreu, né? Podre, né? Literalmente, porque fedia, né? Como o Antíoco aqui, né? Só que o Antíoco parece que ele mudou, né? E ele começou daí a abençoar, que viu a mão de Deus, né, sobre a vida dele, né, de toda a maldade que ele fez, e ele confessou isso, queridos. Aí entra no versículo 18 que nós estamos lendo, ó. Apesar disso, as dores de Antíoco absolutamente não passaram, pois o alcançara o justo juízo de Deus. Perdendo então toda a esperança de cura, escreveu aos judeus a seguinte carta, em tom de súplica: aos excelentes cidadãos judeus. Como Deus transforma, Deus sabe transformar, não sabe, queridos? Deus sabe transformar, as pessoas ficam brincando com Deus, né? Muitas vezes aí os ímpios, né? Que Deus não existe, eu faço o que eu quero, eu sou o meu Deus, né? Olha lá. Aí o Antíoco escreveu assim: aos excelentes cidadãos judeus, o rei general Antíoco lhes manda muitas saudações e voto de saúde e bem-estar. Se estáis passando bem, vós e vossos filhos, e vossos negócios correm segundo o desejado, eu rendo o mais efusivo agradecimento a Deus na oração. É forte isso, né, queridos? Tendo no céu a minha esperança. Tem pessoas que precisam passar por isso, né, queridos? E graças a Deus que passou, queridos. Porque essa vida não é nada, meus amados, né? Aliás, ela é muito importante para nós garantirmos a nossa entrada no reino de Deus, queridos, né? E se a gente sofre, paga pelos nossos erros em vida, glória a Deus, queridos. E quem não paga em vida, que faz o que quer e não paga, queridos, vai pagar com a eternidade. Então esse Antíoco aqui, você vê que esses atos dele aqui ainda diziam a respeito à vida eterna, que por mais que ele sofresse, colhendo o que ele plantou. Mas ele ainda tinha o quê? Ele tinha a possibilidade, né? Não posso garantir, mas a possibilidade de alcançar a salvação desse Deus misericordioso. Quem sabe se Deus restaurasse ele, não sei o que vai acontecer ainda, se vai restaurar ou não, mas quem sabe se Deus restaurar ele, ele volte a fazer mal e perca a sua salvação. Se chegou tão longe e quebrantou o seu coração, queridos, o que seria melhor para um pai? Deus é o pai, né? O que é melhor? Ver o filho ficar bom e se arrebentar de moto novamente, né? Ou garantir a ele a salvação, a eternidade? Por que o senhor falou de moto, pastor? Às vezes com os filhos, né, meio novo, fazendo loucura aí, né? Aí o pai não consegue dormir, às vezes o filho tem uma moto, anda igual louco, bebe. Melhor tirar a moto, né? Se tem condição, né? Vamos continuar, queridos. Versículo 21. Quanto a mim, tendo ficado enfermo, lembrei-me com carinho do vosso respeito e bondade. Voltando das regiões da Pérsia, ao ser acometido por esta incômoda enfermidade, julguei necessário preocupar-me com a comum segurança de todos. Não que eu desespere do meu estado, pois tenho, ao contrário, grande esperança em sair dessa enfermidade. Mas recordo que meu pai, todas as vezes que fazia expedições para o Planalto, designava quem haveria de assumir a realeza. Deste modo, no caso de acontecer algo contrário ou se chegasse uma notícia má, os habitantes do país não se agitariam, visto já saberem a quem fora deixada a administração dos negócios. Além disso, considero que os soberanos próximos de nós e vizinhos ao nosso reino estão atentos às circunstâncias que aguardam as oportunidades. Designei como rei meu filho Antíoco, já outras vezes, ao subir para as províncias do Planalto. Confiei-o e recomendei-o muito de vós. Ele não só que ele estava organizando o seu reino, né, naquela enfermidade, naquela dor, mas já tinha preparado ali o seu filho para assumir o seu lugar e já falou para o filho, né, a respeito, não brinque com os deuses dos judeus. Eu brinquei. Isso também é conhecido, querido, né? O rei da Babilônia, o Nabucodonosor, a mesma coisa, né?
Minha é a glória, eu que fiz tudo que eu criei, né? E ele virou um animal por 7 anos, querido. Só que Deus, nesse caso, restabeleceu a sanidade dele e ele passou a glorificar Deus. O seu filho não deu ouvidos a ele. E o filho dele, né, novamente provocou a Deus e ele caiu. E assim perdeu, né? O inferno babilônico caiu, né, para os medos e para os persas, né? Versículo, continua aqui, né? A ele escrevi a carta que segue junto com esta, versículo 26. Exorto-vos, pois, e peço que, lembrados dos benefícios que de mim recebestes em comum e individualmente, ele abençoou muito depois que ele sofreu, né? Cada um de vós conserve também para com meu filho a presente benevolência que demonstrais para comigo. Estou confiante em que ele, acatando esta minha decisão, vos tratará com brandura e humanidade. No entanto, este assassino e blasfemo, sofrendo dores atrozes, morreu nas montanhas, em terra estrangeira. Seu fim foi miserável, correspondendo ao modo como tratar os outros. Filipe, seu companheiro de infância, providenciou o translado de seu cadáver. Mas não estou entendendo, não era ele que está falando? Mas, com o medo do filho de Antíoco, retirou-se para o Egito, para junto de Ptolomeu Filometor. Purificação do templo, capítulo 10. Caminhando o Senhor à sua frente, o Macabeu e seus companheiros retomaram o templo e a cidade. Logo demoliram os altares construídos pelos estrangeiros em praça pública, bem como seus oratórios. Lugar de oração deles, né? Depois, tendo purificado o templo, levantaram um novo altar para os holocaustos, extraindo a centelha das pedras, tomando do fogo assim obtido e ofereceram sacrifícios após uma interrupção de 2 anos. 2 anos, queridos, parado, né? E voltaram de novo a cultuar a Deus no judaísmo, né? Ofereceram também o incenso e as lâmpadas e fizeram a apresentação dos pães. Feito isso, prostraram-se por terra e suplicaram ao Senhor que nunca mais os deixasse cair em tão grandes males. Caso voltassem a pecar, fossem por ele corrigidos com moderação, mas sem serem entregues às nações blasfemas e bárbaras. Assim, na data em que o templo tinha sido profanado pelos estrangeiros, nesse mesmo dia aconteceu a sua purificação, a saber, no dia 25 daquele mês, o mês de Casleu. Durante 8 dias fizeram uma festa semelhante às das tendas, relembrando que pouco tempo antes haviam passado esta festa vagueando pelos montes e cavernas como animais. Versículo 7. Olha que interessante, né? Eles fizeram um pedido a Deus ali que eles não caíssem mais tanto assim, né? Quando eles pecassem, Deus não castigasse tanto, mas corrigidos com moderação, está escrito aqui, né? E de fato, né, que eles vai ser destruído novamente, né? E hoje já foi totalmente destruído, né? Por que Deus não ouviu, queridos? Claro que Deus ouviu a oração deles, mas a questão é que seus filhos, queridos, eles blasfemavam a Deus, eles não sabiam ou não faziam caso dessa oração. As pessoas, elas esquecem, queridos, do tão ruim quando elas chegaram, os seus pais chegaram, a nação chegou, e elas acabam cometendo aqueles erros e normalmente eles ainda transgridem, né, ou transpassam aqueles erros, né, cometem erros ainda piores, queridos. Aí Deus não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Ele vai precisar fazer segundo a sua justiça. Porque se nós cometêssemos erros, hoje você é cristão, queridos. Se você comete um erro, meus amados, vou dizer até que é normal nós errarmos, nós pecarmos, queridos. Não é uma coisa... não vai mais acontecer. Não acontece, infelizmente acontece. Mas, meus amados... Pare no pecado, né? Se arrependa, se conserte, não continue adiante no pecado. Não ache que é normal, né? Não faça acordo com o pecado. Tá errado, você está irado, queridos. Lembra, a ira não produz a justiça de Deus. Eu preciso me livrar dessa ira. Haja com temor, isso é temor, isso agrada, isso glorifica a Deus. Você errando, queridos, né? Isso é previsível. Mas o que glorifica a Deus é que quando você se conserta do erro, aí você está mostrando que realmente você é um filho de Deus. Que você acredita nele, que você quer servi-lo. É dessa maneira que Satanás é envergonhado. Ele vai e incita e ele pode até enganar vez ou outra, queridos, né? A frequência que nós vamos caminhando com Deus, a força da persuasão de Satanás para nos enganar, ela diminui. Então a gente vai caindo menos, né, nos erros. Mas...
Então a questão não é você cair. Se você cair ainda, olha, não está perdido. Mas a questão é não fique caído. Eu imagino, eu creio, queridos, né? Na verdade, eu penso que muitas pessoas hoje na Igreja de Cristo, hoje no Brasil e no mundo, tá? Eles entraram num estado de religiosidade por causa de pecados. Pecadinhos. Não existe pecadinho nem pecadão. Espiritualmente, pecado é pecado e pecado separa de Deus e o salário do pecado continua sendo morte. Amém, queridos? Só que o diabo lhe engana. Não, esse pecadinho não tem tanto problema. Aí a pessoa comete esse pecado. E ela não se arrepende disso, e o tempo vai passando. E aquilo, como eu sempre falei, ele cria o quê? Um teto espiritual. A pessoa vai crescendo com Deus, vai crescendo com Deus. Chega uma hora que ela não consegue mais transpassar aquela situação. E ela entra num estado de religiosidade. Ela vai ver as pessoas indo, ela vai começar a ficar frustrada, as coisas não acontecem, não vão acontecer. Por quê? Por causa de pecados que não são consertados. Não, mas eu tomo Santa Ceia, pastor. Não, mas se existem coisas que vocês precisam mudar, que vocês precisam mudar. Não adianta eu tomar Santa Ceia e receber o perdão de Deus e não acreditar que eu esteja errado. Amém? A Santa Ceia, ela funciona para quem? Para quem se arrepende, para quem está crescendo no amor. O amor cobre multidão de pecados. E o que é crescer no amor? É você se preocupar mais com Deus e com os outros do que consigo mesmo. E isso vai fazer com que você seja perdoado, que esse amor lhe cubra os seus pecados. E aí vem o sangue de Cristo sobre a sua vida. O amor, como o nosso amor está em crescimento, ele ainda não é suficiente. O amor de Deus mas o amor de Deus é o sangue de Jesus. E o nosso amor está em crescimento, então ainda ele não é suficiente. O arrependimento é a mesma coisa. Eu posso me arrepender de coisa e coisa eu achar que eu não estou errado. Aí o sangue de Cristo, ele me purifica de todo pecado. Mas se existe algo que eu sei na palavra, que Deus me revelou na palavra, que é errado, por que eu vou continuar? Por que quando tiver alguma coisa assim errada, eu vou falar assim, não, isso não tem problema. Não, isso não é bem assim. Comigo não é assim. Ah, Deus me conhece. Aí o que acontece? Eu estou escondendo esse erro, queridos, né? E eu não vou me arrepender deles, porque eu não acho que eu preciso me arrepender dele. Uma coisa é você errar na ignorância e o sangue de Jesus te cobrir dos seus pecados. E Deus futuramente te revelar o que você precisa mudar. Outra coisa é você escolher. Não, eu acho que eu não quero mudar. Eu sei que está escrito, mas eu continuo pensando do meu jeito. Amém, queridos? Aí o sangue de Jesus não vai te purificar desse pecado. Aí, pelo contrário, entra aquela passagem que diz: aquele que comer e beber do pão, do corpo e do sangue de Cristo, indignamente torna-se réu, culpado do sangue de Cristo. Então a situação fica séria, queridos. Amém, meus amados? Então corrija-se, queridos. O errar não é imprevisível. O errado é esperado. Eu errar, vocês errar, é normal. Por isso não julgue as pessoas quando elas errarem, queridos. Mas Deus espera, né? Deus nos ensinou que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e nos consertar o quanto antes possível, queridos. Tá bom? Então se conserte, peça perdão, se arrependa, fique atento. Será que eu estou errado? Eu tenho alguma coisa que eu preciso mudar, Senhor? Né? Peça a Deus, fique em oração, né? O Espírito Santo vai te revelar, vai te mostrar e esteja pronto para mudar o que precisa ser mudado e aceitar a direção do nosso Senhor. Amém, meus amados? E continue caminhando com Ele aí sim, no temor, na graça de Deus. Agora, quando você fecha o coração para Ele, lembra do teto. Vai chegar até aquele ali, vai parar e essa pessoa vai ficar frustrada. Pode ter certeza. Vamos continuar, queridos. Versículo 7. Por isso, trazendo hastes e ramos verdes e folhas de palmeiras, entoavam hinos àquele que lhes estavam dando a alegria de purificar o seu santo lugar. Depois, com um decreto público, assumido por todos, prescreveram que toda a nação dos judeus celebraria esses dias de festa cada ano. Governo de Antíoco V Eupator. Início do reinado de Antíoco Eupator. Tais foram as circunstâncias da morte de Antíoco, cognominado Epífanes. Agora vamos narrar os fatos ligados a Antíoco Eupator, o filho desse ímpio. Embora resumidos os males causados por suas guerras, ele apenas tomara posse do reino, pois à frente de sua administração um certo Lísias, nós já conhecemos o Lísias, né? Governador e comandante supremo da Cilecíria e da Fenícia. Ora, Ptolomeu, chamado Macron, olha que interessante esse nome, né? Apareceu de novo, né? O Ptolomeu ali era o rei do Egito, né? Que havia tomado a iniciativa de tratar com justiça os judeus, a fim de reparar, deixa eu voltar aqui,
Ali, a fim de reparar a injustiça cometida contra eles, esforçava-se por conduzir tranquilamente todos os assuntos que se referiam a eles. Por esse motivo, foi acusado junto a Eupátro pelos amigos do rei. De fato, a toda hora ouvia que o chamavam de traidor, pelo motivo de haver abandonado Chipre, a qual lhe fora confiada por Filométor. Além disso, acusavam-no de ter passado para o lado de Antíoco Epífanes. Assim, não conseguiu mais exercer com honra o seu alto cargo, pôs termos à sua própria vida, tomando veneno. Se matou, queridos. Górgias e as fortalezas da Idumeia. Nesse meio tempo, Górgias havia assumido o governo dessas regiões. Ele mantinha tropas mercenárias e fomentava a cada oportunidade a guerra contra os judeus. Sempre tinha os inimigos ali, né? Junto com eles, os idumeus, que ocupavam fortalezas bem situadas, viviam provocando os judeus e atiçavam o clima de guerra, acolhendo refugiados de Jerusalém. Por isso, tendo feito preces públicas e suplicando a Deus que agisse como seu aliado, os homens do Macabeu arremessaram-se contra as fortalezas dos idumeus. Tendo-os atacado vigorosamente, conseguiram tomar essas posições, repelindo todos os que lutavam em cima das muralhas. Mataram todos que lhe caíram nas mãos, eliminando não menos de 20.000 inimigos. Entretanto, pelo menos 9.000 dentre eles conseguiram escapar para 2 torres solidamente fortificadas, munidas de todo o necessário para resistir a um cerco. Macabeu deixou aí Simão e José, e também Zaqueu, com seus homens em número suficiente para manter o cerco. Ele próprio dirigiu-se a outros lugares onde a sua presença era mais necessária. Os homens de Simão, levados pela ganância, deixaram-se corromper por alguns dos sitiados nas torres, receberam 70.000 dracmas e deixaram que eles fugissem. Queridos, eles iam vencer eles, eles iam tomar posse, mas a ganância é terrível, né? Satanás, ele pega o peixe pela boca, né? Tendo sido levada ao Macabeu a notícia do fato, ele reuniu aos chefes do povo e denunciou os que por dinheiro tinham vendido seus irmãos ao deixarem escapar seus inimigos. Mandou executar os traidores e, sem mais, ocupou as 2 torres, sendo bem sucedido em todas as suas empreitadas militares. Só nessas 2 fortalezas ele exterminou mais de 20.000 pessoas. Uau, queridos! Você vê que quando Deus estava com eles, que as coisas aconteciam e davam certo. E Deus dava oportunidade, revelando ali quem que tinha o coração contrário, né? Esses judeus traidores eram aqueles que estavam seguindo a manada, né? Sendo abençoados pela fé dos macabeus, né? E daí, como o coração deles era mau, Deus deu a oportunidade para eles fazer o que eles queriam, que era vender, né, seu povo, e depois serem revelados e depois foram exterminados, tirados do meio, né? As maçãs podres, né? Judas vence Timóteo e toma Gazara. Já antes derrotado pelos judeus, Timóteo recrutou forças estrangeiras em grande número e conseguiu muitos cavalos da Ásia. E assim apareceu como se fosse conquistar a Judéia pelas forças das armas. Enquanto ele se aproximava, os homens do Macabeu cobriram de terra a cabeça e vestiram-se com pano grosseiro, em sinal de súplica a Deus. Prostrados no degrau que fica em frente do altar, pediram que Deus fosse favorável a eles e se tornasse inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários, como declara a lei. Terminada a oração, pegaram as armas, afastaram-se bastante da cidade. Aproximando-se, porém, dos inimigos, mantiveram certa distância. Apenas começava a difundir-se a luz do dia, uns e outros se lançaram à luta, uns tendo como garantia do sucesso e da vitória, além da sua bravura, o recurso ao Senhor. Os outros, porém, tomando seu próprio furor como guia dos combates. No auge da batalha, apareceram aos adversários 5 guerreiros magníficos. Olha que interessante isso.
Vou ler de novo. No auge da batalha, apareceram aos adversários 5 guerreiros magníficos vindos do céu, montados em cavalos com rédeas de ouro e pondo-se à frente dos judeus. Mais uma vez Deus intervindo, né, queridos? Vale a pena acreditar em Deus, né, meus amados? 2 deles puseram-se de cada lado do Macabeu, defendendo-a com suas armas e conservando-o invulnerável. Ao mesmo tempo, lançavam dardos e raios contra os adversários. Uau, queridos! Defendendo, né? E lançando dardos e raios contra os adversários, os quais, desnorteados pela cegueira, dispersaram-se em total confusão. Desta forma, foram mortos 20.500 soldados. Oh, Jesus, como é bom, né, queridos? Ter Deus na nossa vida, acreditar em Deus, né? Confiar em Deus. Além de 600 cavaleiros. Quanto a Timóteo, conseguiu refugiar-se na fortaleza chamada Gazara, muito bem fortificada, cujo comando estava com Quérias. Os homens do Macabeu, porém cheios de entusiasmo, cercaram a fortaleza durante 4 dias. Os de dentro, confiados na segurança do lugar, multiplicavam as blasfêmias e proferiam palavras ofensivas. Ao amanhecer do 5º dia, 20 jovens dentre os soldados do Macabeu, inflamados de ira por causa das blasfêmias, escalaram corajosamente a muralha e com ardor feroz mataram quem viesse enfrentá-los. Outros, igualmente, subindo contra os sitiados pelo lado oposto, puseram fogo às torres e, provocando incêndios, queimaram vivos os blasfemadores. Enquanto isso, os primeiros arrebentaram as portas e, fazendo entrar o restante do exército, ocuparam a cidade. Que interessante, né? Eles, com a ira ali, né? Por causa da blasfêmia, que estavam blasfemando contra Deus. Também faz lembrar o livro do Justo, né? Os filhos de Jacó, né? O próprio Timóteo, escondido numa cisterna, foi ali morto. Bem como seu irmão Quérias. E ainda Apolófanes. Tendo realizado estes feitos, bendisseram com hinos e louvores o Senhor que havia feito tão grande benefício a Israel, concedendo a eles a vitória. Glória a Deus, queridos. Primeira campanha de Lísias, capítulo 11. Bem pouco tempo depois, Lísias, tutor do rei e seu parente, colocado à frente dos negócios do reino, não conseguiu tolerar o que tinha acontecido. Reuniu 80.000 soldados com toda a cavalaria e partiu para atacar os judeus. Seu propósito era transformar Jerusalém numa cidade grega. Eles queriam, desde o início desse livro, essa era a intenção de Satanás, né? Submeter o templo ao tributo, como os outros santuários das nações, e pôr à venda anualmente o cargo de sumo sacerdote. Pôr à venda, né? Interessante o cargo de sumo sacerdote. Interessante, queridos, né? Porque essa leitura que eu estou vendo, né? Hoje eu estou lendo novamente, é bem diferente do que a gente vê nos livros, né? A respeito da transição de um reino de um império para outro, né, queridos? Que interessante, né? E eu confio muito mais nesse livro do que nos livros de história secular, queridos. Isso é inegável. A história, para mim, a história ela é fabricada, né? O que a gente lê nos livros ali, para mim não tem credibilidade, queridos, né? O melhor livro de história que eu conheço é a Bíblia Sagrada, né, queridos? Para ter certeza do que aconteceu no passado, né, é a Bíblia Sagrada e alguns livros apócrifos, né? Então essa sim a gente dá total crédito à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada especialmente, total crédito, né? Então ele queria transformar numa cidade grega, submeter o templo ao tributo, como os outros santuários das nações, e pôr à venda anualmente o cargo de sumo sacerdote. Isso porque absolutamente não levando em conta o poder de Deus, mas confiando somente na multidão dos seus soldados, nos milhares de cavaleiros e nos seus 80 elefantes. Tendo, pois, entrado na Judéia, aproximou-se de Bet-sur, reduto fortificado, distante de Jerusalém, cerca de 30 quilômetros. É interessante, queridos, que as pessoas ocultam essas histórias, né? Essa história, você não vê isso, né? Para que não se dê crédito a Deus. Mas querendo ou não, queridos, né? Israel se tornou um estado reconhecido, né? Tem a sua bandeira, né? Reconhecido como nação de Israel, especialmente ali
na Segunda Guerra Mundial, naquele tempo ali, né, queridos? Deus fez com que eles se tornassem, Deus fez o milagre. Eles tiveram ali vitórias extraordinárias, já comentei a vocês, né? A Guerra de Yom Kippur, a Guerra dos 6 Dias, são guerras que aconteceram tudo meio perto ali, queridos, que Deus agiu sobrenaturalmente a favor dos judeus. Isso é em tempo moderno, queridos. E hoje, em guerra, parece que hoje ou ontem Israel atacou novamente, queridos, precisamente mais algumas bases militares, queridos. Ou seja, né, a gente vê a perícia, né, e a precisão do ataque israelense, né? É diferente dos seus inimigos, né? Que o ataque é aleatório, vamos falar assim, né? E começou a apertá-lo com cerco. Quando os homens do Macabeu souberam que Lísias estava atacando as fortalezas, começaram a suplicar ao Senhor, entre gemidos e lágrimas, junto com o povo. O que o homem de Deus tem que fazer, queridos? Orar. Está apertado as coisas? Ore, queridos. Para que enviasse um anjo bom para salvar Israel. O próprio Macabeu foi o primeiro a empunhar as armas e exortou os outros a se exporem ao perigo juntamente com ele, para levarem socorro a seus irmãos. E todos unidos e cheios de ardor, puseram-se em marcha. De repente, quando se encontravam perto de Jerusalém, apareceu à sua frente um cavaleiro vestido de branco e empunhando armas de ouro. Todos então, unânimes, bendisseram ao Deus misericordioso e ficaram tão animados que se sentiram capazes de enfrentar não só homens, mas até as feras mais selvagens e mesmo muralhas de ferro. E puseram-se a avançar, em ordem de batalha, tendo consigo esse aliado vindo do céu, pois o Senhor se mostrara misericordioso para com eles. Como leões irromperam sobre os inimigos, estendendo por terra 11.000 dentre eles, além de 1.600 cavaleiros, obrigando os outros a fugir. A maior parte destes, porém, escaparam feridos e sem armas. O próprio Lísias escapou fugindo de maneira vergonhosa. 4 cartas referentes ao Tratado de Paz. Como, porém, não era um homem insensato, e refletindo sobre a humilhação que havia sofrido, Lísias compreendeu que os judeus eram invencíveis porque Deus, com seu poder, os auxiliava. Por isso enviou-lhe uma delegação para persuadi-lo de que ele concordaria com tudo que fosse justo, e que convenceria o rei a julgar necessário tornar-se amigo deles. O Macabeu, pensando no bem comum, consentiu em tudo que Lísias propunha. De sua parte, o rei concedeu o que o Macabeu transmitira a Lísias por escrito, a respeito dos judeus. A carta escrita por Lísias aos judeus estava redigida nesses termos: Lísias ao povo dos judeus, saudações. João e Absalão, vossos representantes, entregaram-me o documento abaixo, suplicando em favor dos pedidos nele contidos. Expus então ao rei todas as coisas que deviam ser-lhes apresentadas, e ele aprovou o que se podia aceitar. Se, portanto, demonstrardes boa vontade para com os negócios do Estado, também eu me esforçarei de hora em diante, por ser promotor dos vossos interesses. De inimigo agora era o advogado deles, né? Sobre esses pontos, e quanto aos detalhes, já instruí aos vossos e meus enviados, a fim de que os discutam convosco. Passai bem, no ano 148, no dia 24 do mês de Júpiter, Corinto, a carta do rei continha o seguinte: o rei Antíoco, a seu irmão Lísias, saudações. Depois que nosso pai se mudou para junto dos deuses, decidimos que os habitantes do nosso reino possam dedicar-se ao cuidado dos próprios interesses sem sofrerem a menor perturbação. A propósito, fomos informados de que os judeus não concordaram com a adoção de costumes gregos, decidida por nosso pai. Antes aderiram às suas instituições, postularam que se permitia
a eles a observância de suas leis, desejando, pois, que também este povo possa viver sem agitação. Decidimos que o templo seja devolvido a eles e que as coisas procedam segundo os costumes de seus antepassados. Por isso farás bem enviando-lhe embaixadores que lhe deem as mãos, a fim de que, sabedores da nossa vontade, fiquem bem dispostos e se entreguem com entusiasmo à recuperação dos seus negócios. Por outro lado, a carta do rei ao povo foi a seguinte: o rei Antíoco, ao conselho dos anciãos dos judeus e a todos os judeus saudações. Se passais bem, é como desejamos. Quanto a nós, também passamos bem. Menelau nos transmitiu o desejo de terdes à vontade a vossa terra para cuidar dos vossos interesses. Ao que regressarem, pois, até o dia 30 do mês de Xântico, será garantida a imunidade. Os judeus poderão servir-se de seus alimentos e seguir suas leis como antes, e nenhum deles absolutamente será molestado pelas faltas cometidas por inadvertência. O próprio Menelau é o vosso enviado para falar convosco. Passai bem. No ano 148, no dia 15 do mês de Xântico, também os romanos enviaram aos judeus uma carta assim dirigida: Quinto Mêmio, Tito, Manílio e Mânio Sérgio, legados romanos. Ao povo dos judeus saudações. A respeito das coisas que Lísias, parente do rei, vos concedeu, estamos de acordo. Quanto às que ele julgava necessário referir ao rei, envia-nos imediatamente alguém, depois de ter examinado a questão. Assim poderemos expô-la ao rei como convém a vós, pois estamos indo para Antioquia. Por isso, apressai-vos em mandar alguns porta-vozes, para que também nós saibamos qual é a vossa vontade. Passai bem. No ano 148, no dia 15 do mês de Xântico. Amém, meus amados? Então vamos deixar o capítulo 12 para amanhã. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados. O que vocês acharam da leitura, meus queridos? Bênção, né? Interessante, né? Se levantou agora o Macabeu ali e Deus, né, buscando a Deus, e Deus começou a honrar novamente o povo, né? Queridos, busque a Deus, meus amados, né? Ore pela minha vida, queridos, né? Vocês que fazem parte do Ministério Alicerce, para que a gente esteja na vontade de Deus sempre, queridos, né? E que a nossa prioridade seja sempre agradar ao Senhor, né? Que o temor do Senhor seja o nosso guia. Amém, meus amados? E que Deus abençoe a todos vocês que fazem parte desse ministério, seja aqui em Paranaguá ou cada cidade que você está, que vocês recebam essa bênção de Deus, tá bom, queridos? Mas tem esse ministério de sempre estar orando por nós, queridos, em nome de Jesus Cristo. É muito importante a gente ver, né? Deus me chama a atenção ali como que a liderança, né? Que eles faz muita diferença. É claro que a liderança também é reflexo do povo, mas quando todo mundo se reúne, queridos, para buscar Deus, a liderança também se santifica, queridos. O sobrenatural de Deus, ele acontece, né? E que seja assim na minha vida e na vida de vocês, queridos. Que essa lição fique para nós, tá bom, queridos? Em nome de Jesus Cristo. Faz assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus.